Queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, na primeira leitura, este texto do livro do Êxodo nos faz contemplar um Deus que arma a sua tenda entre nós. Um Deus que quer conviver conosco, prefiguração da encarnação do Filho de Deus, que é um momento maior de convivência dele conosco. Mas já aqui nós vemos esse Deus que caminha com seu povo. É verdade que o povo foi infiel e mostrou, quando Moisés estava lá no alto, do Sinai, mostrou aquela impaciência e fez aquele bezerro de ouro. E o povo que pecou, portanto, não era mais também digno de ter o Senhor no seu meio. Moisés se levanta a tenda e armou a tenda longe, fora do acampamento, mostrando que Deus evidentemente não aprovava o comportamento pecaminoso. Mas ao mesmo tempo que Deus é transcendente, Ele também é acessível, porque essa tenda de reunião armada longe era também visível, era também podia ser contemplada. Quem quisesse consultar o Senhor saía para a tenda de reunião que estava fora do acampamento. Moisés sempre se dirigia para lá, e quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava, ficava de pé à entrada da própria tenda, contemplando Moisés, que entrava na tenda da reunião, e a coluna de nuvem baixava sobre essa tenda e ficava parada à entrada, sinal da presença de Deus. Então é bonito pensar nesse Deus que habita entre nós e nos ajuda a sairmos da situação de pecado. Ao ver a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. Então realmente é um Deus próximo, transcendente, mas próximo. E diz o texto que o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. É claro que Deus não é visível, o próprio Moisés não vê Deus, mas Deus se manifesta, há um diálogo, há uma comunicação próxima de Moisés com Deus. E o Senhor passa diante de Moisés se manifestando. Aqui nós temos dois textos, um texto do capítulo 33 e depois um texto do capítulo 34. Os dois estão juntos na primeira leitura hoje. São duas tradições. Moisés que permanece diante de Deus, invocando o nome do Senhor, que quer ver Deus, que é o grande desejo de qualquer pessoa religiosa, e Deus deixa claro que não é possível vê-lo, diretamente, mas que ia colocá-lo num lugar privilegiado, e quando ele passasse, ele poderia vê-lo pelas costas. Moisés então permanece diante de Deus, invocando o nome do Senhor, e o Senhor passou diante de Moisés proclamando que Ele é um Deus misericordioso. O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados. Então é enfatizado o Deus misericordioso. Ao mesmo tempo, é apresentado o Deus que é justo. A misericórdia não significa ser complacente com a maldade, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Então é essa conciliação entre justiça e misericórdia. Deus é mais misericordioso, como fala aqui, misericórdia por 1000 gerações, a proporção aqui é diferente. A justiça divina e a misericórdia não se opõem, mas a misericórdia é a realização mais profunda da justiça divina. E Moisés então se curva até o chão
e faz essa prece: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, né? Um povo que sempre reclamava, murmurava. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, acolhe-nos como propriedade tua. E depois, então, mais adiante, no versículo mais adiante, Moisés ali ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, respondemos com o Salmo: o Senhor é indulgente, é favorável para aquele que o invoca realmente com confiança e abandono. No Evangelho nós vemos Jesus explicando a parábola do trigo e do joio. E nessa explicação de Jesus fica claro também que nós não devemos ser apressados no julgamento. Quantas vezes nós somos apressados para julgar e condenar os outros, e às vezes somos muito complacentes conosco mesmos, com nossas próprias faltas. Jesus vai explicar em casa, porque os discípulos pediram que eu explicasse a parábola do joio e do trigo que ele havia contado. Explicar em casa é explicar na igreja, na comunidade, não é? Jesus, no meio dos discípulos. Então fica aqui, a parábola se transforma numa alegoria, porque cada parte da parábola tem um sentido, conforme essa explicação. Então aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio, os que pertencem ao maligno. Quem semeou o joio é o diabo, né? É o inimigo. Mas a colheita é no fim dos tempos. Estão vendo como Deus é paciente? Há um momento do julgamento, a justiça vai se manifestar, mas na hora certa. Deus deixa crescer misturados o trigo e o joio, na esperança de salvar o trigo. Enquanto estão pequenos, são assim, podem ser confundidos. Então ele não aceita esse julgamento precipitado de arrancar o joio, porque pode se arrancar também o trigo. E não pensemos nós, que nós somos puro trigo e o joio está com os outros. Dentro do coração de cada um de nós tem joio e tem trigo. A nossa vida é um combate contra também as nossas tendências egoístas, nossos instintos que nos afastam da fraternidade, da caridade, do amor. Mas no final dos tempos não vai ficar misturado. Essa ambiguidade, essa mistura de bem e mal que existe nesse tempo da história vai completamente desaparecer. Assim como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então não levemos de uma forma leviana a nossa vida. Não nos acostumemos com o mal, né? Não nos deixemos dominar pelo mal, porque esse tempo da história, esse tempo que nos é dado viver, é um tempo de seriedade. Façamos as escolhas corretas, vivamos no seguimento, na acolhida da palavra de Deus, para que nós tenhamos esse futuro em que os justos brilham como o sol no reino do seu Pai. Deus é paciente e misericordioso, mas Deus é também justo, e chega o momento do julgamento. Que nós possamos viver confiantes na misericórdia de Deus, promovendo a paz e a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.